Olá pessoal, aqui é o Ivan e vocês já pensaram no risco que existe do Brasil entrar em guerra civil por causa das tensões políticas que estão se agravando cada vez mais e que vão chegar ao seu ápice na eleição desse ano? Pois é, eu estive conversando com o pessoal em alguns grupos do MBL, no grupo do meu canal, e eu vi que esse é um tema de interesse de vocês. Eu vi que muita gente se preocupa com isso, muita gente já percebeu o que eu percebi também, que o nível de divisão e polarização na sociedade está altíssimo e que o radicalismo está tomando a cabeça de muitas pessoas. E é por isso que nós, que não somos radicais e nem psicopatas defensores de revolução ou perseguição política, nós precisamos ficar atentos nesse momento e precisamos trabalhar contra essa onda de loucura. Porque o que acontece no Brasil é o seguinte, pessoal. Nós estamos vendo um claro movimento de divisão da sociedade. E esse é o primeiro passo para qualquer guerra civil, para qualquer conflito. O primeiro passo é a divisão na sociedade, que um lado começa a ver o outro lado como inferior e por conta da política é pior ainda, porque começa a ver o outro lado como danoso, como maligno. Você pega, por exemplo, o bolsonarista fanático. Ele, quando vê um petista, ele não vê mais uma pessoa normal, detentora de direitos, que em qualquer democracia deveria poder escolher e votar. Não, ele vê um sujeito que quer destruir o seu mundo e o seu modo de vida, que quer obrigar o filho dele a, sei lá, a fazer coisas gays na escola, esse tipo de coisa. E do outro lado, você vê o petista fanático e ele olha para o bolsonarista e enxerga um sujeito que quer transformar o Brasil num campo de concentração para gays. Porque, afinal de contas, na política é muito mais fácil você fazer campanha demonizando o seu adversário do que apresentando propostas e conversando sobre os verdadeiros problemas das pessoas, né? Aquela coisa, para que a gente vai falar de saneamento se a gente pode falar do kit gay, não é mesmo? Para que a gente vai falar de saneamento se a gente pode falar da opressão estrutural que a população trans sofre? Uma bobagem assim. Afinal de contas, cano não dá voto, né? Muito melhor você semear o medo e a discórdia na sociedade de forma que as pessoas se vejam cada vez mais não como compatriotas, mas como inimigas. A pessoa ela deixa de ver o vizinho petista como simplesmente um vizinho que tem uma opinião política diferente. Né? Um sujeito que gosta aí de um partido horroroso, mas que continua sendo seu vizinho. A pessoa que vai te emprestar aí uma ferramenta para você ajeitar o seu quintal, sei lá, com quem você vai fazer alguma transação. Não, o seu vizinho ele passa a ser um petista, um bandido. Ou seu vizinho passa a ser um gado, um bolsonarista, né? Aí você vê uma pessoa com uma bandeira do Brasil na sacada, você já pensa que é um gadão maldito, que é um bolsonarista horroroso. Ou sei lá, você vê alguém de vermelho e já pensa que é um petralha. Ao invés de enxergar todas as pessoas como compatriotas, né? Como irmãos, talvez. E esse é o risco da guerra civil. O pior problema da guerra civil é você colocar a população contra si mesma. É você ter vizinho matando vizinho. Isso nunca foi uma coisa boa, nem uma coisa feliz em nenhum momento da humanidade. Mas é um risco. E aí muita gente vai argumentar o seguinte, né? Eu já ouvi esse argumento várias vezes. Que no Brasil não tem risco de ter guerra civil porque a população brasileira não é armada o suficiente. E pessoal, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada proxy war? Pois é, termo técnico chato, mas é o seguinte. A guerra de procuração, ela é travada entre duas potências, né, duas ou mais potências, que usam um terceiro território como
o espaço para desencadear essa guerra e medir forças. Por exemplo, é o que pode acontecer na Ucrânia. Você tem a OTAN armando os ucranianos, tornando os ucranianos preparados para uma guerra para que eles enfrentem a Rússia. Bom, o que custa, sei lá, os Estados Unidos resolverem que é necessário mudar o regime político no Brasil e aí armarem um pessoal, ou a Rússia fazer isso? A coisa mais fácil que tem é você armar pessoas, principalmente agora no século XXI, que você consegue ir em qualquer cidade, qualquer lugar do mundo com um avião, deixar lá um monte de fuzil para o pessoal se matar. É extremamente fácil. Então não pensem que a gente está a salvo disso porque a população brasileira não é fortemente armada. Sabe, em Ruanda houve um genocídio no qual usaram facões. Foi facílimo, só trazer um monte de facão mal feito em caixote, container, espalhar para a população e aí começou o massacre, começou a confusão. Recomendo que todo mundo assista o filme Hotel Ruanda. Ele mostra bem como é que foi isso. Não precisou ter uma população armada. Não precisou nem ter uma divisão real na sociedade. Simplesmente havia lá uma divisão fictícia entre Hutus e Tutsis, né? Não havia diferença entre eles objetivamente. Mas aí, né, por conta da conjuntura, por conta do que foi sendo criado de um grupo ser, né, colocado acima do outro através da política, o que aconteceu foi um massacre. Dezenas de milhares de pessoas morreram, foram brutalmente assassinadas. Eu estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil? Então, eu acredito que não. Eu acredito que é difícil isso acontecer no Brasil. Mas é um risco? Sim, é um risco. É um risco o suficiente para que a gente se preocupe e tente combater essa cultura maluca do ódio, da segregação, essa cultura do bolsopetismo no qual um lado quer matar o outro? Sim, é necessário a gente combater essa palhaçada. Porque antes das piores consequências, essa polarização entre esses dois grupos criminosos, ela ainda vai causar muito problema pra gente. Vai nos tornar mais pobres, vai tornar a nossa vida um inferno e vai fazer com que o nosso país fique cada dia que passa menos desenvolvido e menos eficiente. Então, ou a gente combate essa turma, ou a gente coloca eles nos seus devidos lugares, né? Coloca os mandatários deles na cadeia e acaba com essa palhaçada, ou a nossa vida vai caminhar a passos largos para a tragédia. Primeiro a gente vai ficar mais pobre, nosso país vai ficar mais isolado, teremos a vida pior, teremos acesso a menos bens de consumo, né? Teremos mais desemprego, menos qualidade de vida. E aí as coisas vão piorando e piorando. E quem sabe em algum momento a gente atinge o ápice dessa idiotice, dessa palhaçada, a divisão do país. E aí os resultados são sempre ruins. Vai acontecer o quê? Vai dividir entre Brasil do Norte e Brasil do Sul? Horrível. Um governo autoritário vai chegar ao poder? Horrível. Mesmo que nada disso aconteça, só as pessoas se matarem. Ninguém pode desejar isso. Ninguém normal pode desejar a guerra no Brasil. Mas esse pessoal não é normal, né? Esse pessoal do gado é louco pra fazer uma revolução, pra ucranizar. O pessoal do petismo, então, eles adoram esse papo de paredão, de revolução, Che Guevara, Stalin, Fidel Castro. Se a gente deixar o destino do Brasil na mão dessa gente, acabou. Vamos estar lascados. Não vai ter solução. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha e, né, tudo aquilo que vocês já aprenderam, né? Todo mundo no YouTube já ensina isso. Um abraço e até a próxima.